O Ministério Público Federal, o MPF, afirmou que alertou o governo do então presidente Jair Bolsonaro sobre a gravidade da situação da saúde do povo Yanomami, mas que o Estado brasileiro foi omisso e não tomou medidas suficientes. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Flávio de Leão Bastos Pereira. Ele é o coordenador do Núcleo de Direitos Indígenas e Quilombolas da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Doutor Flávio, boa noite ao senhor. Boa noite, Jodevar. Boa noite a todos. Eu queria até que o senhor falasse para a gente por que a gente chegou num ponto tão triste como esse. O que pode ter acontecido? Olha, nós temos aí uma sequência de fatos, de omissões e de negligências em relação ao que vem sendo noticiado já há 3, 4 anos em relação à invasão das terras indígenas do povo Yanomami por garimpeiros ilegais que destroem o ambiente, destroem com a utilização do mercúrio, contaminam os rios, eliminando não apenas a caça, por exemplo, e todo o sistema alimentar do povo Yanomami, mas também contaminando com mercúrio essas vítimas, não é? Além disso, é importante que a gente ressalte aqui que a atividade do garimpo, ela deixa verdadeiras crateras com água parada, onde o mosquito da malária coloca lá os seus ovos, e aí você tem uma calamidade em termos de doenças, fome, violência por parte dos garimpeiros que atacam as terras Yanomamis, queimam as suas casas de reza, dentre outros crimes, né? Além disso, você some a isso a omissão do governo anterior, que foi várias vezes intimado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público Federal, inclusive pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e nada fez. Tá. Doutor Flávio, nessa questão da fome e da saúde, o governo sabia, tinha como tomar uma providência e não tomou? O governo sabia não só porque foi alertado, por exemplo, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pela Associação Rutucara Yanomami, várias vezes, e por outras entidades da sociedade civil. E a gente ainda pode também aqui mencionar que o mapeamento da fome e da propagação de doenças, todos os anos é publicado, divulgado no relatório sobre a violência contra os povos indígenas do Brasil, pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Então, era público, era notório. Essa situação que nós estamos vivendo agora não acontece da noite para o dia. Ela é fruto de uma sistematização baseada em ações, por exemplo, ações criminosas pelos garimpeiros, mas também a partir de omissões pelo governo federal. Claro que nesse momento, né, doutor Flávio, o Brasil tem que se unir para matar a fome dos indígenas, para cuidar da saúde deles e resolver essa catástrofe. Mas, se houve omissão, omissão é crime. Quem, na opinião do senhor, deveria ser responsabilizado por essa tragédia humanitária? Bom, no primeiro ponto, viu, Jodevar, como nós vivemos num Estado democrático de direito, é muito importante que as investigações sejam imediatamente iniciadas pela Polícia Federal, inclusive, como já determinou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Hoje, a doutora Sheila chegou a Roraima, dentre outras presenças importantes que já estiveram lá, e iniciadas as investigações, e aqui nós estamos falando de quais crimes, né, nessas investigações. Provavelmente, e eu vou tomar aqui o cuidado de não dizer que está comprovado, mas muito provavelmente, além das invasões de terras indígenas, os crimes ambientais, a contaminação do solo, das águas, prevaricação por parte do governo federal e da FUNAI, inclusive. Então, nós estamos falando do próprio ex-presidente da República, a ministra anterior dos Direitos Humanos da Mulher, o anterior presidente da FUNAI, dentre outros, né? Por exemplo, nós temos pelo menos 4 comandos militares ali na região. Então, há muito que se investigar em termos de prevaricação, omissão
E mais, genocídio e crime contra a humanidade. 2 crimes internacionais. O Brasil tem uma lei brasileira própria prevendo o crime de genocídio, mas não tem uma lei própria prevendo o crime contra a humanidade. Então, são investigações que devem conduzir os investigadores por essas linhas aí de raciocínio. Doutor Flávio, eu quero agradecer muito a participação do senhor por esclarecer tudo isso aqui, pelas opiniões também jurídicas. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite, Jordevá, e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Tá certo.